malta, sejam muito bem-vindos ao Carta Mágica. Já estamos quase a chegar ao final do ano, mas ainda há tempo para mais um top 10 de jogos mais falados. Hoje vamos abordar o top do mês de novembro, onde temos uma ou outra repetição dos meses anteriores, mas também muitas novidades. Neste mês competiram 33 jogos, tendo-se destacado os 4 primeiros, uma vez que se repetiram quase diariamente nas primeiras posições. Querem conhecê-los? Não saiam daí! Em décimo lugar temos Unfathomable, um jogo de 2021 de Tony Funghi e Cory Koniexa, publicado pela Fantasy Flight Games, com peso de 3 segundo o Board Game Geek, para 3 a 6 jogadores. Em setembro ocupava a terceira posição e em outubro não chegou ao top. Mas vamos à história do jogo. Estamos em 1913, o navio a vapor Atlântica está a 2 dias do Porto na sua viagem pelo Oceano Atlântico. Os seus passageiros desavisados anteciparam uma viagem tranquila para Boston, Massachusetts, sem esperar nada fora do comum. No entanto, estranhos pesadelos atormentam a mente das pessoas a bordo do navio todas as noites e as tensões aumentam quando um corpo é descoberto na capela do navio, onde há sinais de um estranho ritual espalhado ao redor do cadáver. Esta viagem começou como qualquer outra, mas agora parece que o Atlântica pode nunca chegar ao seu destino. Em nono lugar temos Spirit Island, um jogo de 2017 de Eric Rose, publicado pela Great Dane Games, com um peso de 4 segundo o Board Game Geek para 1 a 4 jogadores, sendo melhor para 2 jogadores. Spirit Island é um jogo cooperativo sobre como defender a tua ilha natal da colonização de invasores. Os jogadores são diferentes espíritos da Terra, onde cada um tem os seus próprios poderes. A cada jogada, os jogadores escolhem simultaneamente com quais cartas de poder jogar, sabendo que usar combinações de cartas de poder pode conceder efeitos de bónus grátis. Os poderes mais rápidos entram imediatamente em jogo, antes que os invasores se espalhem e os destruam, mas há outras magias mais lentas, exigindo premeditação e planeamento para serem usadas com eficácia. O jogo aumenta à medida que avança, os espíritos espalham a sua presença por novas partes da ilha e procuram novos e mais poderosos poderes, enquanto os invasores intensificam os seus esforços de colonização. O jogo inclui diferentes adversários para lutar e cada mudança é executada de maneira diferente, oferecendo um caminho distinto e um aumento de dificuldade para manter o jogo desafiador à medida que ganham habilidades. O Spirit Island foi nomeado em 2017 e 2019 para vários prémios e mais uma vez este ano foi nomeado para uma nova categoria, o Jogo Avançado Grahoku do ano 2021. Em oitavo lugar temos Horseless Carriage, um jogo com previsão para 2022 de Jaron Doman e Joris Yersinga, publicado pela Splotter Spellen, com um peso de 3,50 segundo o Board Game Geek para 3 a 5 jogadores. Horseless Carriage é um jogo sobre a invenção do automóvel, uma época em que os carros foram inventados e ninguém sabia ainda como seria esta nova engenhoca e que recursos seriam essenciais. Os primeiros carros usavam, por exemplo, alavancas ou pedais para dirigir e uma roda para acelerar. Esse período inicial e super inovador ocorre no desenvolvimento de muitas categorias de produtos. Os jogadores são escalados como aspirantes a industriais que tentam descobrir quais características o público valorizará ao comprar essas novas e caras carruagens sem cavalos e totalmente desconhecidas. Ainda não foram publicadas fotos do jogo nem divulgado quais os seus mecanismos, só e apenas a informação que será um jogo com uma duração média de 3 a 4 horas. Curioso, não? Em sétimo lugar temos Tabanuzi Builders of Ur, um jogo de 2021 de David Spada e Daniel Tacchini, publicado pela Board & Dice com peso de 3,89 segundo Board Game Geek para 1 a 4 jogadores. Mais um T para a coleção do Daniel Tacchini, onde já constam Tolkien, Tekhenu e Teotihuacan. Mas falando deste jogo, situado na antiga Mesopotâmia, um berço da civilização, numa época em que Ur era apenas uma região costeira, os jogadores trabalham para construir a grande cidade de Ur, expandir os seus distritos e estabelecerem-se como poderosos construtores. Tabanuzi Builders of Ur apresentam um quadro impressionante
que mostra a cidade de Ur dividida em 5 regiões, cada uma ligada a um dado de cor específica. Existem 3 distritos de construção, um distrito de templo e um distrito de porto. E através de várias ações poderás expandir a tua influência nos vários distritos, expandindo canteiros de obras e transformando-se em prédios para marcar pontos de vitória valiosos. Tal como já nos habituou Taishini, este jogo conta com diversos mecanismos, tais como drafting, lançamento de dados e colocação de ladrilhos, que fazem no seu conjunto um grande jogo. Eu sou fã de jogos dele e o meu favorito é o de Tzolk'in, sem dúvida. E o vosso? Em sexto lugar temos Hegemony Lead Your Class to Victory, um jogo com previsão para 2022 de Vangelis Vagiartakis e Varnavas Timóteo, publicado pela Hegemonic Project Games, com peso 3,47 segundo Board Game Geek. Dá para 1 a 4 jogadores, sendo melhor para 4 jogadores. Hegemonia é um jogo de tabuleiro político-económico assimétrico que te coloca no papel de um dos grandes socioeconómicos num estado fictício: a classe trabalhadora, a classe média, a classe capitalista e o Estado. A classe trabalhadora controla os trabalhadores. Eles trabalham em empresas onde ganham dinheiro que gastam nas suas necessidades básicas. A classe capitalista controla as empresas. Os trabalhadores trabalham lá e o capitalista vende os bens ou os serviços produzidos. O objetivo do capitalista é muito claro: maximizar o lucro. A classe média combina elementos da classe trabalhadora e do capitalista. Tem trabalhadores que podem trabalhar nas empresas capitalistas, mas também pode construir as suas próprias empresas, ainda que menores. Também luta para cobrir as necessidades básicas, enquanto tenta manter o equilíbrio entre produzir, vender e consumir. Finalmente, o Estado está a tentar manter todos felizes, fornecendo benefícios e subsídios quando necessário, mas também a tentar manter uma renda estável. Ao mesmo tempo, tem que lidar com o fluxo constante de eventos que requerem atenção imediata ou enfrentar graves consequências. A hegemonia é fortemente baseada em princípios académicos reais, como o social-democracia, o neoliberalismo, o nacionalismo e o globalismo, e permite que os jogadores vejam as suas aplicações no mundo real através de um jogo envolvente. Bem poderoso este, não acham? Em quinto lugar temos Hero Quest, um jogo de 1989, sim, ouviram bem, de Stephen Baker, publicado pela Games Workshop, com peso de 2,16 segundo o Board Game Geek. Dá para 2 a 5 jogadores, sendo melhor para 5 jogadores. Hero Quest é a abordagem de Milton Bradley para um jogo de aventura no estilo Dungeons and Dragons. Um jogador atua como mestre do jogo, revelando a masmorra labiríntica aos poucos, enquanto os jogadores vagueiam. Os outros jogadores enfrentam um personagem, entre eles o mago, o elfo, o anão ou o bárbaro, e aventuram-se em masmorras, em missões de fantasia. A série Hero Quest consiste no jogo principal e várias expansões. E sabem porque é que um jogo dos anos 80 está no top? Primeiro, porque tudo o que foi feito nos anos 80 foi muito bem feito, pelo menos musicalmente falando. E depois, porque é um jogo intemporal que conta com uma nova edição em idioma inglês este ano, prevendo-se ainda edição de outros idiomas no próximo ano. Grande aposta é esta! Onde andam os fãs deste jogo? Em quarto lugar temos Brian Boru, High King of Ireland, um jogo de 2021 de Pierre Sylvester, publicado pela Osprey Games, com peso de 2,64 segundo o Board Game Geek. Dá para 3 a 5 jogadores, sendo melhor para 5 jogadores. Em Brian Boru, Alto Rei da Irlanda, esforças-te para unir a Irlanda sob o teu domínio, garantindo o controle através do poder, da astúcia e do matrimónio. Junta forças para afastar os invasores viking, constrói mosteiros para alargar a tua influência e obtém apoio em cidades e vilas por todo o país. Para te tornares o grande rei de toda a Irlanda, precisas de navegar por uma teia de alianças, superar os teus inimigos e agarrar a história pelas rédeas. O sucesso do histórico Brian Boru apoiou-se em 3 pilares: as suas vitórias contra os vikings, o favor que conseguiu angariar com a Igreja e as suas alianças que formou através de casamentos políticos. Vence uma manobra e ganhas influência numa cidade, que por sua vez ganha maioria nas regiões. Interessante.
Em terceiro lugar temos Weather Machine, um jogo com previsão para 2022 do conceitual autor português Vital Lacerda, publicado pela Eagle Gryphon Games, com peso de 3,72 segundo Board Game Geek. Dá para 1 a 4 jogadores, sendo melhor para 3 jogadores. Em Weather Machine, os jogadores são cientistas que trabalham com o professor Latif, o inventor da empresa Weather Machine on Lighting Technologies. Os jogadores estarão a usar a nova invenção para fazer experiências com o clima, produzindo diferentes tipos de clima em pequenas zonas como campos, eventos desportivos, campos de energia e resorts. Mas aconteceu um grave problema. O protótipo tem uma falha e, ao analisar os dados, os cientistas descobrem que sempre que uma experiência é concluída, ocorre uma mudança no clima noutra parte do mundo. Pois é, o chamado efeito borboleta. Portanto, o clima corre o risco de se tornar extremo e agora as soluções para consertá-lo tornam-se mais desafiadoras. O Weather Machine é um jogo baseado em gestão de recursos para manipular o clima, usando a máquina, alimentar as suas necessidades e atingir objetivos. Os mecanismos do jogo vão desde a seleção de ações e colocação de trabalhadores até à gestão da mão. O jogo está no Kickstarter e está quase a terminar o seu financiamento. Em segundo lugar temos Lost Ruins of Arnak, um jogo de 2020 de Min and Dwellen, publicado pela Xerox Games Edition, com um peso de 2,75 segundo Board Game Geek, dado 1 a 4 jogadores, sendo melhor para 3 jogadores. Este jogo saiu do top pela primeira vez desde o início do ano, no mês anterior, tendo regressado agora para o seu lugar de destaque. Lost Ruins of Arnak, ou As Ruínas Perdidas da Arnak, uma vez que já temos edição portuguesa, passa-se numa ilha inabitada onde vários exploradores encontraram traços de uma antiga civilização. Os jogadores irão liderar uma expedição para explorar a ilha com o objetivo de descobrir artefactos perdidos. A expansão do jogo, Lost Ruins of Arnak Expedition Leaders, já se encontra à venda, trazendo 6 líderes exclusivos, cada um equipado com diferentes habilidades e decks iniciais que oferecem diferentes estratégias e estilo de jogo para explorar. E em primeiro lugar temos Dune Imperium, um jogo de 2020 de Paul Dennen, publicado pela Direwolf, com um peso de 2,96 segundo Board Game Geek, dado 1 a 4 jogadores, sendo melhor para 3 ou 4 jogadores. Mais uma ocupação consecutiva. Em Dune Imperium, cada jogador assumirá o controle de um líder de uma das grandes casas e usará uma combinação de construção de deck e colocação de trabalhador. Durante o curso de uma rodada, os jogadores estarão a ganhar recursos e também a destacar tropas para a zona de conflito ou para o seu quartel para combater conflitos futuros. Há uma variedade de locais no tabuleiro com vários efeitos que permitem que o jogador siga uma infinidade de estratégias enquanto joga, especialmente quando combinados com diferentes efeitos de cartas. Alguns efeitos de carta e localização permitem que o jogador ganhe recursos, compre cartas extra e recrute tropas. No final de uma rodada, se algum jogador atingir 10 ou mais pontos de vitória, ou se o baralho de conflito estiver vazio após as 10 rodadas, o jogo termina e quem tiver mais pontos é o vitorioso. A expansão de Dune Imperium Rise of X encontra-se disponível para reserva em várias lojas. E chegamos ao final do Top 10 de novembro com todas as posições preenchidas. Um top com muitas novidades, jogos bem distintos nas suas temáticas e mecanismos. Qual ou quais gostaram mais? Deixem a vossa opinião nos comentários e a mim resta-me agradecer por terem ficado desse lado a assistir a mais um vídeo do Carta Mágica. Não se esqueçam de deixar as vossas sugestões e opiniões, seguir Carta Mágica nas redes sociais e subscrever o canal no YouTube. Vemo-nos por aí!